Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. King Host, tecnologia para empreender. E FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está aqui de volta na Livraria Cultura, no Shopping Iguatemi, em São Paulo. E eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Inchê, nosso convidado de hoje é o Vinícius Roveda, fundador da Conta Azul. Vinícius, obrigado pela sua presença hoje. Vamos começar a nossa conversa com uma breve introdução sua. Beleza, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Conta um pouco quem que é o Vinícius e de Vamos lá, onde você então. veio. Então, a minha história começa, 2000 principal ponto, assim, 99 para 2000. Eu fui sou gaúcho, nasci no Rio Grande do Sul, e aí eu fui para estudar ciência da computação em Joinville, Santa Catarina. E lá eu fui com a missão, assim, meu pai falou, você tem X meses lá para começar a trabalhar, se virar, e é isso, se não der certo, era uma universidade estadual, né, não tinha o custo de me bancar lá, mas eu tinha o custo de morar, né, então Sim. meu pai me deu um tempo, eu tinha que me virar, beleza. Eu comecei a trabalhar em algumas empresas na área de tecnologia, em paralelo à universidade. E teve um lance que eu fui aprender por acaso, não foi uma coisa planejada, mas eu acabei trabalhando com empresas que eram empresas menores. E foi muito bacana porque eu conseguia ter uma noção da empresa como um todo. E aí foi aí talvez o primeiro ponto que eu descobri um pouco dessa, não sei se é vocação, né, mas esse destino de ser empreendedor, né. E aí depois de algumas experiências com empresas sempre ligadas à tecnologia, software, que é uma região muito forte de software em Santa Catarina, eu acabei tendo a primeira experiência de empreender em 2008, onde junto com outros 3 sócios eu fundei uma primeira empresa que chama Informan, a empresa existe ainda, tá super bem. Como é que chamava? Informan. Informan. Empresa de serviço focada em pesquisa e desenvolvimento. Normalmente tem clientes como a Conta Azul hoje e também hoje já atende empresas grandes, maiores, como na área de tecnologia, mais ou menos isso. E aí depois, acho que a experiência mais marcante que está sendo a minha vida até então foi em 2011, né, quando a gente começou a ressurgir um projeto que já existia bem antes até da Informan, que se tornou a Conta Azul, que é hoje o que eu estou focado e atualmente eu sou, além de fundador, CEO. Você continua com esses 3 sócios, ou vocês abriram juntos 2 empresas diferentes e a empresa anterior ainda continua existindo e rodando? A gente teve, foi bacana isso, porque a gente cai naquele caso clássico de quando você começa uma empresa de serviço, né? E foi bacana que no nosso caso, a história da Conta Azul começa até mesmo antes desse primeira experiência com a Informan. Porque eu estava, na última empresa que eu trabalhei, eu tinha focado um pouco minha carreira mais para a área de business. Mas também estava muito ligado com a questão de tecnologia, sempre tive. E aí eu fiz um MBA e comecei a entender um pouquinho melhor desse mercado de micro e pequena empresa. Foi aí que tinha uma coisa que não fechava na minha cabeça, porque tinham grandes empresas trabalhando no topo da pirâmide, né? Então você via SAP, Oracle, Sage, a TOTUS trabalhando, só que na base da pirâmide eu via várias empresas pequenininhas, com software de caixinha, aquele software tradicional, né? Família Excel. E todas as empresas pequenas, claro, crescendo da maneira que dava, mas era um custo de distribuição super alto. Tive Excel, que ainda existe hoje, né, mas muita gente usa. E ao mesmo tempo eu olhava lá fora, tinha empresas super legais, empresas que já tinham um modelo de negócio mais focado em software as a service. E aí a gente teve essa ideia, foi entre 2007 para 2008, foi eu e o José Carlos Sardanha, então a gente começava a trabalhar à noite, assim, começou... De noite você trabalhava na Informan e de noite... Não, foi antes da Informan, isso. Eu trabalhava numa empresa, foi a última empresa que eu trabalhei, à noite eu fazia MBA, e aí das 11 até as 2, ou até, até o nosso dia de manhã, trabalhava fazendo o que deu origem ao Conta Azul. Você tinha um emprego
fazia um MBA e montava uma empresa. E aí tem nego que fala que não tem tempo. É isso. Tempo a gente cria. Né? Porque tem um negócio que diz que quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Né? Não, sempre dá um jeito, sempre dá um jeito. E aí foi, a história da Informan começou exatamente porque acho que foi a primeira lição que a gente tirou da vida, né? Porque, dessa vida de empreendedor. Porque a gente terminou o produto, tinha 2, 3 clientes beta que a gente utilizou para construir o produto junto com eles. E aí depois, quando a gente terminou, o primeiro cliente pagou, aí eu cheguei pro Zé Carlos e falei assim, ó, pronto, agora fechou, né? Agora vamos vender mais um monte desse e tá tudo certo, acabou, vamos tocar a vida. Só que eu deixei a empresa, né, que eu trabalhava, e não funcionou, porque não vendeu para mais ninguém queria mais comprar o produto, né? Então, aí foi a primeira falha assim, que a gente teve. Foi aí que eu encontrei outros 2 sócios, que foi o Diego e o Pero, e a gente acabou montando eles também tinham outro produto que eles estavam construindo, e a gente uniu forças e criou uma empresa de serviço, que era mais simples, e é uma tendência, porque a gente tinha um conhecimento muito forte ligado à tecnologia, e quando a gente anunciou para o mercado que a gente estava montando uma empresa que prestava serviços de desenvolvimento de software, um monte de gente veio atrás e a gente conseguiu alavancar a empresa. Só que a gente deu uma pausa nesse projeto que deu origem ao Conta Azul, nesse intervalo. E foi voltar a mexer em 2010, por ali, que a gente, de novo, tentou... eu sabia da oportunidade, vendi essa ideia internamente, e foi aí que a gente tentou, por exemplo, fazer a última coisa de 2010 para 2011, a gente montou 34 revendas, bem modelo tradicional. Falou, putz, já que não funciona o SaaS, vamos montar revenda. E aí... Isso para informar. Ainda não era Conta Azul, se chamava outro nome. Era Ágil RP. E estava correndo em paralelo a Informan. Mas só que essa foi um outro aprendizado também, porque manter 2 coisas em paralelo com business diferentes era uma coisa que era muito difícil manter foco. E talvez atrelado à falta de conhecimento, à falta de grana e o foco, o negócio que virou Conta Azul não estava desenvolvendo. Mas foi aí que a gente chegou a essa conclusão. Conhecimento a gente via que tinha que buscar fora, porque a gente vinha bastante para São Paulo e se envolvendo com os grupos de startup que estão começando a ganhar força aqui entre 2010, 2009 e 2010. Só que mesmo assim não tinha ninguém trabalhando com software as a service, business to business, então era muito difícil trocar ideia sobre isso. Então a gente chegou à conclusão que tinha que sair, tinha que ir para fora, buscar informação para acelerar esse processo, senão não ia dar. Em 2011 a gente chegou num ponto bem crítico, assim, cara, depois de ter aberto 34 revendas, não ter feito o negócio que deu origem à Conta Azul funcionar, a gente falou, cara, se não for para fora, vamos desistir, chega. Tinha cansado já. Mas o empreendedor não desiste, né? Que a revenda era para vender licença, não vender era para licença, assinatura. E na verdade era assinatura. Era assinatura. Só que aí foi o problema, né? Porque o revendedor estava acostumado a vender a caixinha e ele ganhava o dinheiro antes. Então ele não tinha visão que mesmo no longo prazo, na assinatura, ele ia ganhar mais, só que eles não conseguiam enxergar a longo prazo. Eu entendo o lado deles também, porque geralmente o empreendedor no início está sempre olhando para agora, né? Tem que pagar as contas. E foi aí que a gente falou, não, tem que realmente ou pensa 100% SaaS ou repensa o business, né? E aí que a gente viu a oportunidade de ir para fora. Legal. Então, na verdade, era um modelo de negócio novo, só que com uma estrutura de distribuição ainda com a mentalidade antiga. Então. A gente criou o negócio para ser SaaS já desde o início. Só que, talvez pela falta de conhecimento, entre 2010 e 2011, a gente fez várias tentativas, e por não conhecer mesmo, né? Aí tu acaba caindo para um modelo na verdade. Padrão. Tava tudo... Uma coisa simples, não vendia. Não vendia, tipo, eu teve que inventar ninguém outro compra. jeito. Pô, a gente montou 34 revendas, ninguém vendeu nada, cara, foi uma droga, assim. Literalmente. Agora, como que é concorrer no mercado que você tem players desde startups até empresas de fundo de quintal, como você comentou, muitas vezes o cliente ele não tem uma visão muito clara do que é um software de caixinha, do que é um sistema SaaS, até grandes empresas também, grandes players que olham com muita atenção para esse mercado de pequenas e médias empresas. Como que é concorrer e como que você consegue diferenciar? Então, esse mercado é um mercado, acho que não é à toa assim, que ninguém ainda dominou esse mercado. Para mim, a última etapa do pirâmide de empresas de software é a base. Essa base não foi dominada ainda, porque é um desafio.
O que a gente está aprendendo é que esse conhecimento veio da experiência que a gente teve no finalzinho de 2011, onde a gente estava quase desistindo e a gente teve a oportunidade de conhecer uma aceleradora americana, que aí a gente participou do processo e foi a primeira empresa do Brasil que eles selecionaram para ir fazer parte de um programa que dura 4 meses lá no Vale do Silício. E eu acredito que lá eu encontrei a resposta para isso. Na minha opinião, está muito ligado a... você tem um desafio de escala nesse mercado, né? Então, quando você tem um desafio de escala, você tem que ter uma estrutura de custo muito enxuta, né? E outra coisa que, para poder... Porque tem um fator limitador que é o preço. Você está tratando de micro e pequena empresa. O cara não tem grana para comprar uma solução cara. O micro e pequeno empreendedor também não tem tempo para passar por treinamento, para passar por... para aprender a usar e fazer o negócio funcionar, precisa de disciplina. E não é uma característica que tem hoje, até pelo aspecto educacional no Brasil, infelizmente. Então, são vários problemas que fazem esse mercado ser difícil de ser dominado, né? Então, qual foi a nossa proposta? A gente pensou desde o início de mudar um pouco a experiência que as empresas têm com software de gestão e unir as tecnologias que tinham no momento, né, que estou falando de computação em nuvem, da internet, que dá a possibilidade de a Conta Azul ter uma estrutura de custo super enxuta, para a gente isso refletir em preço para o cliente, mas ao mesmo tempo a gente também tem um produto super fácil, muito simples de usar. E talvez todos os erros que a gente teve entre 2007 até 2012, quando a gente lançou o Conta Azul como Conta Azul, o maior legado que a gente ganhou foi o conhecimento sobre o comportamento do micro e pequeno empreendedor. E isso é o norte ainda que a gente utiliza para construir o produto e evoluir ele ao longo do tempo. Fiquei curioso saber mais sobre esses 4 meses lá. O turning point foi passar 4 meses nos Estados Unidos? O que você aprendeu lá que você não tinha aprendido aqui, não teria como aprender aqui? O que mudou na sua cabeça, assim, o sistema operacional aí? Cara, para mim, eu considero sim que foi um fator bem decisivo na nossa história. Porque, como eu falei, a gente estava meio que sem saber o que fazer aqui e sem muita gente para conversar, então isso estava bem complicado. E aí a gente participou desse processo porque o nome da aceleradora é 500 Startups. E eu não entendia nada disso, os caras vieram falar de Vale do Silício, eu falei, pô, Vale do Silício, a primeira coisa que não existia, né? É um mundo mágico lá. E aí eu comecei a entender um pouco mais, putz, aquilo existe, tem pessoas falando coisas super legais, que fazem sentido. E aí começou a crescer a chance de estar lá, né? E a gente entrou no processo da 500 aqui no Brasil e foi indo, quando a gente viu, foi anunciado que a gente era a empresa escolhida para ir. E foi muito doido porque eu lembro que foi em setembro de 2011, lá pelo dia 20 e pouquinho, eu acabava de passar por uma fase, um ciclo na Informan, pesado, né? Porque no início dos primeiros anos é bem punk, assim, de construir um negócio. Então, eu tinha resolvido ter um filho. Então, a minha filhinha estava com 3 meses quando eu recebi essa notícia. E aí, não foi uma das tarefas mais fáceis, assim, chegar em casa e ao mesmo tempo alegre, né, pelo fato de ter uma oportunidade que a gente estava querendo muito, de ir para o Vale do Silício, mas comunicar para minha esposa, né? Eu falei, putz, ela tem 3 meses, eu ia passar 4 meses fora, né? Então, foi bem difícil, mas o apoio da minha esposa foi fundamental, porque realmente mudou. Meu sócio também, o Sardanha, também estava com uma filhinha, então às vezes a gente se abraçava, chorava junto lá, de saudade. Não tinha nem como decidir ir um ou outro, né? Os dois estavam na mesma situação. Vamos convidar nossas esposas para ver esse episódio depois. Mas foi bacana, e tanto é que tem um fato engraçado que a minha filha começou a associar o Skype comigo. Que ela via o símbolo Skype ou o som do Skype era papai, entendeu? Então, foi muito engraçado. Até quando eu voltei, era engraçado. Eu do lado dela, ela pegava o iPad e queria falar com o papai. Viu o impacto que tem, né? Mas foi bacana. E, bom, voltando para o fato de ir lá, lá eles trabalharam 3 pontos, assim, que foi design, distribuição online e métricas. Que para mim, basicamente é o ponto-chave para empresas, para business como o nosso. E design porque
a indústria de software hoje ela é muito pouco evoluída, de maneira geral, com design. A gente chegou lá, a gente já tinha uma versão do produto criada. E eu jurava e acreditava 100% que essa versão era mais fácil e todo mundo entendia aquilo, sabe? E ninguém me provava o contrário. Você já tinha gasto mais de 500 horas nela, né? Muito tempo nela, muito dinheiro, muito tempo. E eu não aceitava que aquilo não era o ideal. E quando a gente chegou lá e fui entender de verdade o design, a maneira que os caras pensavam lá, a velocidade que as coisas aconteciam, aí que eu entendi que o negócio era uma droga. O produto era ruim, a gente não tinha entendido algumas coisas super importantes. E tudo isso foi a forma de pensar, a forma de criar, que está muito ligada ao design. E sem falar na questão de distribuição, né? Porque, como fazer o nosso produto chegar para milhares de empresas de uma maneira viável, né? E também para a gente ter uma curva de crescimento super alta, porque nosso ticket é super baixo, né? A gente só vai ter resultado quando tiver um número muito grande de clientes. Sempre era o problema, né? E então precisava escalar muito rápido. E lá a gente entendeu um pouquinho de como que o americano tem disso, né? De fazer as coisas super escaláveis, rápido, testar muito bem. E isso mudou completamente. Eu acho que tem um pouco a ver com claro, também com a execução. E isso foi um fato que para mim foi uma outra lição. Porque imagina, a gente chegou lá e aí a gente começou a conhecer as pessoas, né? E aí tu falava com os caras assim, pô, e aí, qual que é a tua história e tal? Pô, eu sou formado em Harvard, eu sou formado em Stanford, sou formado no MIT. Aí eu ia responder, eu sou formado na UDESC, em Joinville, no Brasil. Né? Então, cria até uma espécie de um preconceito que a gente chega, sabe? Falando, putz, cara, realmente os caras são... Isso não quer dizer nada, na verdade, né? Você pode ter nem se formado em qualquer lugar e... eu acho que essa é uma lição super bacana, porque ao final do processo, primeiro que várias pessoas tinham realmente mudado completamente o business, várias pessoas realmente tinham problemas de execução. Em 4 meses? 4 meses. Deu tempo para fazer essas mudanças todas? Oi? Deu tempo para fazer as mudanças? Muita gente mudou completamente o business. No nosso caso, não mudou muita coisa, a gente só ajustou. E uma sensação que eu tive é que a gente teve mais confiança em executar algumas coisas que eram dúvidas. E lá foi uma espécie de uma coisa, né? Assim, cara, putz, pô, é assim. Os caras fazem dessa forma e não tem outro jeito, é assim mesmo e vamos acreditar e vamos fazer dessa forma rápido. E principalmente o processo de contato com o cliente, a parte de design de interação mesmo, sabe? Então a gente passava, como tinha 6 horas de fuso, tinha que acordar de madrugada para poder falar com os clientes já cedinho aqui no Brasil. Então era muita interação com o cliente, mesmo à distância, a gente conseguia fazer e conseguiu aprender muita coisa para ajustar o produto e ajustar a distribuição. Para que a gente começasse, em 2012, começar um teste de escala. Fala uma coisa assim, o que mudou na distribuição? Assim? Primeiro que... não era mais revenda. Não era mais revenda, começou por aí. Né? Segundo que tinha alguns paradoxos até do modelo de negócio de software as a service, que eram na verdade, crenças, né? Que o negócio todo tinha que funcionar sozinho. Você coloca na internet, as pessoas vão lá, vão testar o produto, vão comprar sem interferência. Pelo contrário, eu vi que precisava mostrar o máximo possível que tinha pessoas por trás querendo ajudar. Então a gente deixou um pouco mais humanizado o negócio, colocamos chat, a gente colocou, começou a testar de verdade as funcionalidades do produto, mas de uma maneira, usando mais gente, uma base maior de pessoas, em larga escala, pegando feedback, e com isso a gente começou a acelerar o processo de design. Cara, a gente passou um tempão reduzindo as funcionalidades que tinha no produto, com o objetivo de tornar ele mais simples. Porque, na prática, a gente começava a testar o que realmente importava para o micro e pequeno empresário e via que muitas coisas que a gente, naquele cenário de achismo, colocou dentro do produto, não fazia sentido. Então, a gente teve uma história ao contrário, a gente passou muito tempo e ainda passou, cara, 2012, 2013 foi simplificando o produto. Pelo fato de a gente ter começado antes de conhecer todo esse negócio de Lean Startup, de Design Think e outras coisas. Mas aí, qual que é o nível de dificuldade para você vender um produto mais simples do que você tinha anteriormente? Porque uma coisa é você ter uma lista de funcionalidades, principalmente no sistema online, né?
e depois você tem que começar a falar, agora tenho menos coisas? Eu acho que é um processo, porque tu consegue, como é um processo de aprendizado, tu consegue ficar cada vez mais falando a língua do teu público. Então, acho que a peça-chave, a gente está muito focado no cliente. Então, por isso que a gente oferece também hoje um atendimento super especial. A gente gosta muito de estar próximo e ter uma comunicação muito direta e simples com os clientes. Porque acaba que o produto é uma consequência de você estar resolvendo o problema de verdade que o cara tem. Na prática, a gente não sentiu isso, porque cada vez mais que a gente simplificava o nosso produto, a gente recebia... Ficava melhor, mais cliente começava a usar, mais feedback a gente recebia, Mas não mais tinha a gente alguém conseguia... que usava aquela funcionalidade e reclamava, pô, tirou o negócio que eu usava aqui. Acho que essa é uma decisão sempre, sabe? E hoje existe formas de você... Rolou bastante, mas eu acho que hoje você consegue ter tecnologia para primeiro ali começar a liberar a funcionalidade para pequenas parte de clientes. Então você testa muito bem. E normalmente a primeira versão que você vai liberar uma nova funcionalidade, ou até de um refactor que você está fazendo uma funcionalidade que já existe, ela está pior do que a funcionalidade original. Então é um processo de aprendizado. Só que você vai trabalhando com uma base menor de clientes e aos poucos você vai liberando para toda a base. Chega um ponto que a funcionalidade fica tão boa que o cara que está usando a versão antiga não faz sentido mais usar, entendeu? E acaba migrando. Legal, você comentou da questão da relação diferente com os clientes. Cita alguns exemplos de práticas que vocês adotam que você não costuma ver na concorrência ou até em outros mercados, talvez. Você fala de... Práticas de atendimento, de relacionamento com o cliente, que você comentou agora. Então, para a gente, essa é uma atividade chave, sabe? Quando a gente estava pensando no modelo de negócio, a gente queria viabilizar, mesmo sendo um negócio de internet, que teoricamente o cara tem pouco contato com a empresa, né? Não é o vendedor que vai lá bater a porta. A gente queria trazer um negócio muito humano, né? Então, o atendimento já no conceito inicial do negócio, e depois a gente fortaleceu muito com a cultura e com os valores da empresa, era algo que tinha que ser diferente. E além do que as pessoas estavam acostumadas a encontrar. E a gente pensou desde o departamento que atende os nossos clientes, a gente chama de departamento de UAU. Quem atende o nosso cliente, a gente chama de encantador de cliente. E eles têm uma missão simples, que é fazer o cliente falar uau. Quando o cara liga, ele tem que ser surpreendido positivamente ao ponto de falar, putz, uau, que legal, assim, eu quero muito ficar próximo dessa empresa, eu quero ter um atendimento à minha empresa parecido com a da Conta Azul. A gente quer surpreender positivamente, porque o nosso objetivo não é aquela empresa que vende, a gente tem um negócio super consultivo. O nosso objetivo é fazer com que o cliente entenda o valor que o nosso produto pode gerar para a empresa dele. E quanto mais cedo isso acontecer, melhor. E esse é um exemplo. Então, tem várias coisas que acontecem lá. Esses dias aconteceu de um cliente entrar em contato falando que tinha feito um vídeo sobre a Conta Azul, pedindo se ele podia divulgar e tal. E aí a gente chegou até mim e isso, deixa eu ver o vídeo. O cara queria um vídeo, uma brincadeira, como era antes do Conta Azul e depois do Conta Azul. E foi muito bacana porque foi uma coisa totalmente voluntária e deu para entender a profundidade que a gente tem de responsabilidade em cima das micro e pequenas empresas, sabe? Tem um caso de um cliente que, esse eu nunca mais esqueço, porque do nada a gente viu que ele estava super interativo com o atendimento, a gente começou a ficar mais próximo dele. E um dia a gente perguntou, como que é a Conta Azul para você? Ele falou, cara, a Conta Azul mudou a minha vida. Daí, como assim? É meio complexo, assim, mudou a vida. Minha vida está muito melhor. Daí, mas como assim? O que mudou? Ele falou, cara, antes eu tinha um software que eu usava instalado na minha casa, minha empresa, e eu tenho 3 filhos, e sabe como é que é a vida de empreendedor? A gente vende, faz parceria o dia inteiro, está ali envolvido com o negócio e à noite sobra tempo para mim gerenciar a minha empresa. E aí eu tinha que ficar na empresa. Final de semana é a mesma coisa. E agora, eu com o Conta Azul, eu vou para casa, eu trabalho o dia todo, eu vou para casa, fico com meus filhos, faço meus filhos dormir e aí depois eu atualizo as informações da minha empresa. Então, a gente começa a analisar cada historinha dessa, cara. É incrível assim, o impacto que a gente está fazendo
com um momento super importante da vida do cara, do micro empreendedor, porque ele está começando, é o sonho dele que está em jogo e a gente está super envolvido com aquilo, sabe? E tentando fazer a missão de tornar a gestão, que é uma coisa super importante, né? Hoje, mais de 48% das empresas deixam de existir antes dos 3 anos de vida, e a principal causa é falta de planejamento de gestão. Então, mudando essa experiência de gestão, a gente acaba ajudando para a empresa, o nosso cliente virar uma grande empresa no futuro, né? É um impacto muito grande, e é o que nos move. Você tem, imagino assim que no início talvez tenha focado muito nas empresas de tecnologia, agora o público já seja um público mais geral, né? Você não tenha tanto focado em alguns segmentos. Você percebe características diferentes de cancelamento, de continuidade de uso, quem que é heavy user? Entendi. Tem um comportamento diferente? Primeiro, a gente precisa, para responder isso aí, só revisando um pouquinho o que é Conta Azul, né? Então, o cara que quer começar a fazer a gestão do negócio dele, é uma empresa pequena, de 1 a 10, até 20 funcionários, mas é uma empresa que ela tem uma gestão simples, que é a característica das empresas que estão começando. A gente consegue ajudar muito esse pessoal, todo o processo de controlar as vendas, emitir nota fiscal eletrônica, fazer a gestão financeira, fluxo de caixa, quanto a pagar, quanto a receber, importar as informações do banco para classificar ela, depois conseguir saber onde que a empresa está gastando, para poder tomar a decisão rápida. E dentro dos clientes que a gente está atendendo, realmente assim, começa o pessoal mais de tecnologia, né? Então tem empresa de serviço, de empresa de software mesmo, e-commerce, agências de marketing, publicidade, propaganda, que são pessoas que estão mais ligadas e acostumadas com tecnologia. Só que também tem muito distribuidor, que o cara que compra e vende remédio, bebida, alimento. E esses caras, eles têm uma cultura de gestão super alta também. E acabam, quem se envolve para começar a emitir nota fiscal eletrônica, quem se envolve para começar, já tem a cultura de fazer a gestão financeira do negócio, ver as vantagens que tem, né, no futuro da empresa. Esses caras acabam começam a ter um nível de uso muito mais aprofundado. E hoje eu considero que, acho que não tem, a gente tem que dividir, tanto é que a gente não classifica nosso mercado como, micro e pequena empresa, serviço. A gente criou personas e a gente entende que nos diversos segmentos as pessoas têm comportamentos. E então, assim, eu tenho o cara que é totalmente ligado, um empreendedor de alto impacto, que ele pode ter uma empresa de tecnologia, mas ele pode ser um distribuidor, ele pode ser uma pequena indústria, mas ele tem a característica de ser um cara já ligado com o que está acontecendo no mundo. Ele usa iPhone, iPad, MacBook. Não é o primeiro negócio dele em algumas vezes, mas também tem o Romualdo, a gente bota nome para essas pessoas, né? Porque a gente começa a personalizar atendimento, até a maneira com que o produto se apresenta de acordo com a persona. E tem o Romualdo, por exemplo, o cara que é totalmente avesso à tecnologia. É um tipo de cliente que a gente tem, mas é o cara que, ele usa calculadora, ele tem a caneta no bolso, ele gosta de fazer anotações de papel. Talvez a primeira vez que ele está tendo um sistema de gestão na empresa dele. E a gente, entendendo esse comportamento, a gente acaba conseguindo atender melhor e fazer um produto melhor para esses caras. E você conseguiu criar um sistema que aterriza esse cara que é avesso à tecnologia, caneta no bolso, bloquinho e tal, e você conseguiu criar uma maneira de conduzir esse cara para virar seu cliente, se adaptar e usar o sistema e tal. Isso é uma coisa não altamente intensiva em atendimento de vocês? Na medida que, eu acho que todo esse é um processo de design, né? Então, na medida que você entende quem é de verdade o cliente, mas entendendo assim profundamente, né? Não é aquela coisa de categorizar ele por nicho. Então, a gente tem essa oportunidade. Então, por exemplo, esse cara, o Romualdo, né? Que é a persona que identifica o cara que é não tão ligado à tecnologia. Esse cara, quando ele entra em atendimento, muitas vezes o atendimento já percebe pela fala e começa a mudar o pitch, né? Porque você não vai falar, abre o navegador, o browser para esse cara, né? Então tem que ser desde os detalhes da comunicação, você tem que adaptar. E eu acredito que esse é o nosso grande diferencial, assim, a capacidade de entender de verdade o cliente, tentar personalizar o atendimento e fazer uma coisa que é natural. Os encantadores de clientes na Conta Azul querem de verdade ajudar. E a gente não tem
meta de tempo de ligação, Ao contrário, a gente incentiva que o cara fique o máximo no telefone possível e para fazer o cliente entender o valor que o nosso produto pode gerar na empresa dele. Inclusive, a gente tem meta para o pessoal surpreender. Então, a gente tem casos de pontos que a gente surpreendeu positivamente os nossos clientes. E o foco é isso. Tem, por exemplo, uma ação que a gente faz, os encantadores têm um budget, que é uma grana que eles podem usar de acordo com os critérios deles para surpreender um cliente. Então, por exemplo, se às vezes o atendimento não é tão bem, a gente falha, porque sempre tem falha, né? Claro. De repente a gente comete alguma falha e o encantador vê, putz, aqui a gente podia ser melhor, né? Além de resolver o problema, a gente, o encantador escreve um cartão, manda esse cartão para o cliente, fala que foi uma oportunidade de aprendizado, compartilha isso internamente. Uma outra coisa que a gente costuma fazer também bastante é compartilhar. A gente tem o que a gente chama de wall, que é um mural onde cada vez que a gente recebe marca um gol assim, de atendimento, o pessoal vai lá e comemora e coloca lá o case. Então, as pessoas são focadas em agir naturalmente e surpreender positivamente. Isso é uma coisa que não tem script de atendimento, sabe? Não é aquela coisa engessada. E tem a ver muito com a cultura e com os valores que a gente acredita muito, que basicamente para mim, cultura e valor é que você define comportamentos para as pessoas agirem para resolver um determinado problema, né? Então, nosso foco no cliente faz parte da cultura e as pessoas naturalmente agem dessa forma. Falando em cultura, assim, como que você contrata as pessoas para a Conta Azul? Assim, o que você olha, o que você se preocupa, o que você considera essencial e o que você considera inaceitável? Isso é uma boa pergunta, cara. Porque a gente aprendeu bastante e errou bastante nesses critérios. Todo mundo já contratou alguém? E hoje, para mim, a coisa mais importante que existe no processo de contratação é a adaptação da pessoa à cultura e aos valores da empresa. A gente já deixou de contratar pessoas que são, tecnicamente falando, totalmente adaptadas, mas a gente entendeu que não iria ter essa cultura positiva que é a Conta Azul, foco no cliente, sabe, não ia, por mais que o comportamento não se muda, é difícil, né? E o mais engraçado é que para você conseguir, é muito fácil medir tecnicamente a pessoa, né? Então tem teste, você consegue validar isso, mas como que tu valida se a pessoa está alinhada com a tua cultura e os teus valores? É um processo difícil. Então a gente aprendeu bastante em como fazer isso, né? Então tem algumas técnicas que a gente utiliza uma técnica chamada DISC, que a gente consegue analisar o comportamento da pessoa, mas tem muita interação. O processo de contratação até a pessoa ser contratada tem várias etapas, que vai desde do líder da área, a parte de RH, tem que conversar com todos os sócios. E ainda depois, quando a pessoa entra, existe um processo de imersão, que é um processo onde hoje está durando uma semana, mas é super intensivo. O novo funcionário entra em todas as áreas e trabalha em todas as áreas de verdade. Então, ele vai para a área de produto, ele vai entender como que a equipe de produto está trabalhando para definir o que vai entrar, o que não vai entrar no produto. E depois ele vai para a área de engenharia, ele entende como os programadores codificam isso, como que eles recebem do produto as informações para codificar. Passa para a área de qualidade, entende como funcionam os testes em cima do produto antes de liberar uma versão. Vai para a área de atendimento, começa a entender como funciona nosso espírito de atendimento, como que é a nossa área de atendimento, faz atendimento assistido, chega até o ponto de atender, passar por uma experiência de atender o cliente. Vai para a área de inside sales, entende também, vende para um cliente. Então, ou seja, passa por todas as áreas e vive aquela experiência. E ao final dos processos, inclusive, a gente fala que ele pode desistir, não faz parte do processo de contratação e a gente paga para o cara desistir. A gente tem estilos Zappos. Estilos Zappos. Legal. A gente pegou isso porque, cara, realmente é muito mais barato se o cara desistir naquele momento.
Então Quanto você paga pra o cara tem desistir hoje? R$ 1.000 se ele desistir. R$ 1.000? É. Esse valor foi baseado em algum Não. custo que E tem vocês gente que têm de desiste? perda? É um valor, até hoje não. Mas é um valor que a gente viu que é muito mais barato do que se um cara que está desalinhado entrar e o custo que vai gerar para a empresa, é isso. Tem uma outra coisa também, né? Que o fato dele ter... Ele, na verdade, ele está pagando R$ 1.000 para ficar. Então, é uma coisa que ele pagou, então ele tem que estar... Tem Isso que tá também engajado aumenta a mesmo. vontade dele ficar, né? Porque aí o custo de saída dele ficou, pô, por que eu não saí semana passada que eu... Ia levar pelo menos... E é uma semana super intensa, sabe? Além dessa imersão nas áreas, cada área tem seu teste. Então, o cara tem que ser aprovado para ter um conhecimento. Veta geral? Oi? Uma pessoa tem poder de veto? Acho que a gente tem um comitê, né? Então, normalmente é discutido no comitê ali como que as pessoas foram. No final, é muito bacana assim que as pessoas que passam acabam gravando um vídeo falando como foi a experiência. E uma coisa que a gente sempre fala nessa semana é pegar os nossos 11 valores e ele precisa viver esses 11 valores. E é muito bacana que depois a gente fala que quando a pessoa está super alinhada, ela realmente está vivendo aquilo e não é só na empresa. É uma coisa natural e a pessoa se sente mais à vontade. E numa cultura que você tem transparência, que você tem acesso às informações todas da empresa, a gente compartilha quanto que a empresa fatura, quanto que a empresa atende cliente, qual é a estratégia, é muito compartilhado, muito horizontal. E quando você tem um alinhamento de valor, esse mix cria um ambiente que as pessoas se tornam muito mais produtivas naturalmente. E é isso que a gente acredita muito, um ambiente sincero, um ambiente que a pessoa não está trabalhando, ela está vivendo aquilo. Muito legal. O que vem de novidade pela frente aí? Esse ano vai ser um ano de bastante novidade no produto. São pequenas coisas que a gente está fazendo para deixar todo o processo de emissão de nota fiscal eletrônica super mais simples e mais agradável para o cliente. A gente está para lançar o que a gente está chamando de ecossistema, né? Então é uma rede de aplicativos que vão trabalhar junto com a Conta Azul. São aplicativos que atendem os nossos clientes de uma certa forma, mas não são desenvolvidos pela gente, são outras empresas que acabam desenvolvendo e integrando via API. Tem uma rede de consultores também que a gente montou, tem mais de 200 consultores espalhados no Brasil. São pessoas que a gente não tem ganho direto do trabalho deles, mas são pessoas que passaram por uma etapa de validação, onde a gente entende que eles têm conhecimento em cima do produto, em cima do negócio que eles estão se propondo em ajudar. E aí eles ajudam os nossos clientes a melhorar a cultura de gestão e, por consequência, usam melhor a Conta Azul. Mas eles não chegam a fazer a venda. Não. Não é o modelo revenda. Até o contrário, a gente acaba girando bastante... implantação e suporte, de o suporte ainda acaba ficando todo com a gente, mas o que importa de verdade é que, na prática, vamos pegar um consultor, ele é um consultor de finanças, então ele vai lá e ajusta as finanças da empresa, porque tem uma questão cultural de planejamento e controle, que depois não adianta você usar um software se você não tem um planejamento, se você não está organizado. Então o software começa a te ajudar. Só que esse consultor hoje nos ajuda. E a gente ajuda o consultor a ele padronizar um pouco o trabalho dele e fazer com que ele consiga ter mais escala também de clientes. E o que você tem, que lição de empreendedorismo você gostaria de compartilhar aí com quem está aqui na plateia, quem está assistindo em casa? Empreender não é fácil, a gente sabe disso, ainda mais aqui no Brasil. E eu poderia ter desistido várias vezes nas dificuldades que a gente passou. Então, um cara que está começando achando que é fácil, às vezes o pessoal está falando muito oba-oba, startup, empreender, mas é uma coisa que não acontece de um ano para o outro. É uma coisa que às vezes demora 3, 4 anos para você conseguir fazer o negócio ficar um pouquinho melhor. E a persistência, para mim, é uma coisa fundamental para começar a empreender. Outra coisa é que eu estou aprendendo um pouco isso, mas sonhar grande, sabe? Se for fazer alguma coisa, defina uma visão que realmente vale a pena. E você aprendeu no 500? Eu acho que não aprendi lá, cara. Eu vi que lá a gente poderia fazer coisas grandes, mas eu estou falando uma coisa mais profunda, assim. Estou falando de sonho, estou falando de visão pessoal. Cara, o trabalho de fazer uma coisa mediana, de uma coisa muito grande, na minha opinião, é quase o mesmo. A gente sempre trabalha muito. Então, se for para trabalhar muito, mirar um negócio grande. Eu acredito que aqui do Brasil tem muita coisa legal para sair,
E estou vendo que muita coisa está acontecendo e a gente precisa acreditar. A gente foi lá fora, viu que tem muita gente preparada, mas de verdade, assim, o que contou e o que está contando até agora é a capacidade de execução, foco, persistência. E de verdade, assim, criar uma cultura e entender quais são os valores daquele negócio e fomentar dia a dia, como se estivesse regando uma plantinha, fomentar isso, porque uma cultura não se muda, isso não pode chegar depois que entender que cultura virou um problema, querer resolver o problema. Isso não se resolve rápido. Então, criar um negócio desde os primeiros dias já, muito focado em ter uma cultura e os valores legais, condizentes ao negócio, vale muito a pena e para mim é uma questão de vida ou morte. Muito bom, chegando aí no final do Man the Arena com o Vinícius do Conta Azul, queria pedir para você indicar um livro para a gente, já que a gente está na Livraria Cultura e a gente gosta tanto de livro, e livro é uma coisa que pode ajudar tanto a gente a ser pessoas melhores e melhorar o nosso negócio. Qual que é o livro que você recomenda? Eu recomendo um livro que eu li antes de abrir a minha primeira empresa, e é um livro que me ajudou muito a pensar em modelos de gestão diferentes. Eu era muito contra assim, aos modelos de gestão das empresas que eu trabalhei e isso me deixava incomodado. E eu acho que isso me motivou a procurar pessoas que estavam querendo fazer modelos de negócio e uma cultura de gestão diferentes. E aí eu cheguei até esse cara aqui, o Ricardo Semler, que ele conta um pouco de como ele criou uma cultura completamente disruptiva para dentro da indústria, que é um ambiente muito mais difícil de se inovar. E eu li esse livro, várias coisas que ele fez me inspiraram a montar coisas diferentes e coisinhas do dia a dia, até hoje que a gente faz a Conta Azul, são inspiradas no que eu li aqui. Então fica a dica desse livro, super bacana. Você Está Louco é o nome do livro. O nome vem de uma coisa que eles faziam numa reunião, onde eles se reuniam, as pessoas da empresa, e as pessoas começavam a falar ideias. E toda ideia que alguém se irritava, assim, falava assim, não, cara, isso não vai dar certo, cara, tu está louco. Eram as ideias escolhidas para ser analisadas profundamente. Então, tá aí a dica. Muito bom. Vou dar minha dica. Eu já li esse livro, é ótimo. Muito... Inclusive, você falou em alguma edição passada já desse livro. Num outro episódio. O livro que eu vou indicar aqui é o Marketing e Comunicação em Tempo Real, que é do David Meerman Scott. É um livro sobre a velocidade da comunicação atual, sobre as oportunidades da comunicação atual, de como você se relacionar no mundo que as coisas estão acontecendo mais rápido, as notícias estão correndo mais rápido, e como que as empresas podem usar as ferramentas de internet para se comunicar de uma forma melhor e estar mais próximo dos seus clientes, estar mais próximo do seu público, né? Uma curiosidade, além de ser um livro que eu achei bem legal, é que o pessoal da Évora me convidou para escrever o prefácio da edição brasileira. Muito bem. Minha indicação é o livro A Meta. Acho que é um livro um pouco mais antigo também, mas para mim é importante essa indicação pelo fato da gente ver muitas vezes focado na inovação, no produto e não pensar muito na organização interna das empresas. E aí quando a gente cresce, acho que assim o Vinícius provavelmente deve viver bastante isso com os clientes, eles acabam perdendo muito controle de várias coisas. E a Meta, ele tem uma visão de criar processos, criar organizações, não importa qual que é esse tipo de empresa, qual que é a estrutura, mas que ajude você a crescer de uma forma mais organizada. Então, a minha indicação de hoje é a Meta. Muito bom, chegamos ao final de mais um Man the Arena. Muito obrigado, Vinícius, por estar aqui com a gente. Prazer. Obrigado, Vinícius. Bom aprender. Valeu, Miguel. Tem gente construindo coisas bem bacanas e pensando grande em todos os lugares do Brasil. Obrigado. Prazer participar aí com vocês também. Valeu.